O bolo de coco esfriou na varanda enquanto o sol se punha no mar, levando junto a esperança de um telefone tocar nos meus 70 anos. Sou Jandira, rendeira aposentada, 70 anos recém-feitos. Eles acham que sou apenas uma velha solitária à beira-mar, mas esquecem que a maré sempre traz o que é de direito. Acordei naquele dia com o peito estufado de uma alegria boba, aquela ansiedade que a gente sente quando é criança e espera o presente de Natal. Mas eu não queria brinquedo, nem roupa nova, nem festa surpresa. Eu só queria ouvir a voz deles. 70 anos é uma vida inteira, sabe? É uma marca. Levantei cedo, abri as janelas da minha casa de praia, deixei a brisa salgada entrar e varrer a poeira dos cantos. A casa é grande, construída com o dinheiro de cada peça de renda de bilro que teci com essas mãos que hoje tremem um pouco, mas que nunca deixaram faltar nada na mesa. Preparei o café forte, passei o batom cor-de-boca que estava guardado na gaveta e vesti meu vestido de linho branco. Olhei no espelho e vi as rugas, cada uma contando uma história de sacrifício. Criei o Rogério, a Bianca e o Lucas sozinha, depois que o pai deles foi embora num barco de pesca e nunca mais voltou. Levado por uma tempestade ou por outra mulher, nunca soube ao certo. O que sei é que o peso do mundo ficou nas minhas costas. E eu carreguei sorrindo para que eles não sentissem o tranco. Fiz o bolo que eles mais gostavam na infância, toalha felpuda, aquele bem molhado de leite de coco e embrulhado no papel alumínio para ficar geladinho. Arrumei a mesa na varanda, coloquei 4 pratos, 4 garfos, 4 guardanapos de tecido bordado por mim e sentei para esperar. O relógio da sala batia os segundos num ritmo que parecia martelar na minha cabeça. 9 horas, 10 horas, meio-dia. O celular estava ali, ao lado do vaso de flores, com a bateria carregada e o volume no máximo. Peguei o aparelho umas 10 vezes para conferir se tinha sinal. Tinha. A internet funcionava perfeitamente. Abri o aplicativo de mensagens e vi o online embaixo do nome de cada um deles. O Rogério, meu mais velho, é engenheiro na capital. Vi no status dele uma foto de um almoço de negócios, um prato chique com uns riscos de molho. A Bianca, minha do meio, que sempre foi a mais apegada, postou vídeos na academia reclamando do treino de perna. O Lucas, o caçula, o meu xodó que virou advogado, estava postando foto de um happy hour com os amigos, comemorando o fim de semana. Eram 3 horas da tarde quando a primeira lágrima caiu no prato vazio. Eles não tinham esquecido que dia era hoje. Ninguém esquece o aniversário da mãe, ainda mais uma data redonda. Eles escolheram não ligar. A prioridade era outra. A vida deles, construída sobre os alicerces que eu paguei com meus olhos cansados de tanto bordar à luz de lamparina, era importante demais para ser interrompida por um "parabéns, mãe". A tarde foi caindo e o dourado do sol virou um roxo triste no horizonte. O barulho das ondas, que sempre foi minha música de ninar, parecia um lamento. Eu comecei a repassar a vida inteira na minha cabeça. Lembrei das noites em claro quando tinham febre, das festinhas que eu organizava com o pouco dinheiro que tinha, dos materiais escolares caros, das faculdades particulares. Eu nunca disse não para eles. Talvez esse tenha sido meu erro. Quem dá tudo, acaba ficando sem nada, nem mesmo o respeito. Quando a noite chegou de vez, trazendo aquele vento frio que arrepia a alma, eu entendi. Não ia ter ligação, não ia ter mensagem, nem um áudio de 5 segundos. O bolo continuava intacto no centro da mesa, o papel alumínio suando. Levantei devagar, sentindo as juntas doerem mais do que o normal. A dor emocional tem peso físico, ela trava as costas da gente. Peguei uma vela que tinha na gaveta da cozinha, uma vela comum, dessas de quando falta luz. Espetei no meio do bolo. Acendi o fósforo. A chama tremulou com o vento do mar. "Parabéns para você, Jandira." Cantei baixinho com a voz embargada, para ninguém ouvir além de Deus e do oceano. Nessa data querida, muitas felicidades. Assoprei a vela e a fumaça subiu, levando meu resto de ilusão. Cortei um pedaço do bolo e comi. Estava doce, delicioso, mas desceu arranhando a garganta como se fosse vidro moído. Chorei. Chorei como não chorava desde que enviuvei. Chorei de soluçar, com a cabeça encostada na mesa de madeira fria. Não era raiva. Era uma tristeza profunda,
Um buraco no peito onde antes morava a certeza de que eu era amada. Passei a noite ali, cochilando na cadeira da varanda, acordando assustada achando que o telefone tinha tocado, só para perceber que era o barulho de algum grilo ou o vento batendo na janela. O dia seguinte amanheceu cinza, combinando com meu estado de espírito. Entrei em casa, lavei o rosto e olhei para o celular mais uma vez. Nada. Nenhuma notificação perdida. O silêncio deles gritava na casa vazia. Foi nesse momento, olhando para a tela preta do aparelho, que algo mudou dentro de mim. A tristeza da noite anterior começou a secar, endurecendo como barro no sol. Eu sempre fui uma mulher de ação. Ninguém constrói o patrimônio que eu construí chorando pelos cantos. Eu comecei vendendo renda na praia, com uma cesta debaixo do braço, e terminei dona de 3 lojas de artesanato e dona de metade dos terrenos desse loteamento à beira-mar. Eles sabiam que eu tinha dinheiro, claro, mas nunca souberam o quanto. Sempre fui discreta. Mãe guarda um dinheirinho na poupança, eu dizia. Eles acreditavam que era pouco, o suficiente para meus remédios e a feira. Fui até o meu quarto e abri o fundo falso do armário antigo de jacarandá. Tirei de lá a pasta de documentos, extratos bancários, escrituras, títulos do tesouro. Papéis que eu não olhava com atenção há meses, porque na minha cabeça tudo isso era para eles. Minha herança. O futuro dos meus netos que mal vinham me ver. Comecei a somar. Peguei a calculadora velha de botões grandes e fui somando. O valor final me fez arregalar os olhos. Os juros compostos trabalharam em silêncio enquanto eu envelhecia. Eu tinha uma pequena fortuna ali. Dinheiro suficiente para viajar o mundo 3 vezes, para comprar um apartamento de luxo na capital, para fazer o que eu quisesse. E eu aqui, comendo bolo amanhecido e chorando por quem não gasta 1 minuto comigo. Falei em voz alta para as paredes. Senti uma raiva subir, quente e necessária. Era o combustível que eu precisava. Eles não ligaram. Tudo bem. Se eu não existo para receber parabéns, também não existo para outras coisas. Passei os 2 meses seguintes em um silêncio absoluto. Não liguei para perguntar como estavam. Não mandei mensagem de bom dia no grupo da família, aquele grupo onde eu mandava bênçãos e figurinhas de flores e ninguém respondia. Saí do grupo. Simplesmente saí. Nenhum deles notou na primeira semana, nem na segunda. Enquanto isso, comecei a viver. Fui ao salão da cidade e cortei o cabelo curto, moderno. Pintei de um castanho acobreado que sempre achei bonito, mas tinha vergonha de usar. Comprei roupas novas, coloridas, nada daquelas roupas de senhora em tons de bege e cinza. Comecei a frequentar um clube de leitura na biblioteca municipal e fiz amizade com a Zuleika e a Odete, 2 viúvas despachadas que viajavam todo mês. A solidão, que antes parecia um castigo, virou liberdade. Eu acordava a hora que queria. Comia o que tinha vontade. Contratei um jardineiro para arrumar o quintal que estava virando mato, paguei um pintor para mudar a cor da casa de branco para um amarelo solar vibrante. Mas o mais importante foi o que fiz no banco. Fui até a agência, sentei com o gerente, um rapaz muito educado chamado Fabrício, e mudei a configuração de tudo. Dona Jandira, a senhora tem certeza? Isso muda o perfil dos investimentos de longo prazo, aqueles que a senhora dizia que eram para a família. Ele perguntou, surpreso com minha decisão. Tenho, meu filho. O longo prazo chegou. E a família? Bem, a família está muito ocupada para precisar disso, respondi, assinando os papéis com uma firmeza que não sentia há anos. Eu estava redescobrindo quem era a Jandira antes de ser mãe do Rogério, da Bianca e do Lucas. A Jandira empresária, a Jandira artista, a Jandira mulher. 2 meses se passaram voando. Eu estava na varanda, lendo um livro e tomando uma taça de vinho branco gelado, um hábito novo que adquiri quando o telefone tocou. O nome brilhava na tela. Bianca Filha. Meu coração deu um salto, não vou mentir. O instinto de mãe é uma coisa maldita. A gente quer atender correndo, quer saber se está tudo bem. Mas respirei fundo. Olhei para o mar, contei até 3. Deixei tocar 5 vezes antes de deslizar o dedo na tela. Alô? Minha voz saiu calma, tranquila. Mãe, graças a Deus a senhora atendeu. A voz da Bianca estava estridente, acelerada. Nenhum oi mãe, nenhum
Tudo bem? Já veio com a urgência de quem acha que o mundo gira ao redor do próprio umbigo. A senhora sumiu. Saiu do grupo. Não manda mais mensagem. Aconteceu alguma coisa? O celular estragou? Não, minha filha. O celular está ótimo. Eu estou ótima, respondi bebericando o vinho. Ah, que bom. Escuta, mãe, não tenho muito tempo. Tô numa correria louca aqui. O negócio é o seguinte. O Rogério me disse que a senhora deve ter um dinheiro guardado da venda daquelas rendas antigas. É que surgiu uma oportunidade imperdível de trocar de carro, sabe? O meu já tá com 2 anos, tá desvalorizando. E o Sandro bateu o dele. Enfim, preciso de 20 mil reais. Urgente. Amanhã cedo tenho que dar o sinal. Eu fechei os olhos por um segundo. 20 mil. Assim, como quem pede um copo d'água. Sem perguntar da minha saúde, sem perguntar como foi meu aniversário há 2 meses. Apenas a certeza arrogante de que o banco da mãe estava sempre aberto. 20 mil? Repeti, testando o som das palavras. É, mãe. 20 mil. Depois a gente vê como te paga. A senhora nem usa dinheiro mesmo. Fica tudo aí parado. Me transfere agora? O Pix da senhora ainda é o CPF, né? Senti um riso amargo subir pela garganta. A senhora nem usa dinheiro mesmo. Eles realmente achavam que eu já tinha morrido em vida, que eu era apenas uma guardiã da herança deles. Bianca, comecei, usando aquele tom de voz que eu usava quando ela era criança e fazia arte. O que foi, mãe? Vai dizer que não tem? O Rogério disse que a senhora tem. Não me enrola, é urgente. Olhei para o calendário na parede da varanda. Hoje era dia 15, aniversário da neta da minha vizinha, uma menina doce que sempre vinha me trazer goiabas. Desculpa, minha filha. Fiz uma pausa dramática, ouvindo a respiração impaciente dela do outro lado. Hoje é aniversário. Aniversário de quem, mãe? Do que a senhora está falando? Ela bufou. Hoje é aniversário da minha nova vida, Bianca, e o presente sou eu quem escolho. Desliguei o telefone sem esperar a resposta. O som da chamada encerrada se misturou com o barulho das ondas quebrando na areia. O aparelho começou a tocar de novo imediatamente. Era ela. Depois o Rogério. Depois o Lucas. O trio completo, finalmente reunido. Não por amor, mas pelo desespero de ouvir um não. Olhei para o mar escuro e imenso à minha frente. Eu tinha 70 anos, dinheiro na conta, saúde no corpo e pela primeira vez em décadas, eu não devia satisfação a ninguém. Eles queriam guerra? Pois teriam. Mas não seria uma guerra de gritos. Seria uma lição silenciosa, tecida ponto a ponto, como uma renda de bilro complicada que só quem tem mãos experientes sabe desatar. Coloquei o celular no modo avião e servi mais uma taça de vinho. A noite estava apenas começando. O celular na mesa de centro parecia uma barata tonta, vibrando e rodopiando sozinho a cada nova chamada. O modo silencioso impedia o barulho, mas a luz da tela piscava no quarto escuro como um farol de alerta. Eram 6 da manhã. Eu já estava de pé, com minha xícara de café fumegante nas mãos, observando aquele aparelho ter um ataque de nervos. 142 mensagens no WhatsApp, 35 chamadas perdidas. O grupo da família, aquele mesmo de onde eu tinha saído, foi recriado às pressas com o nome Urgente Mãe. Eles me adicionaram de novo. A audácia é uma coisa que, quando a gente não corta pela raiz, cresce que nem erva daninha no quintal. Não senti medo, nem aquela angústia de antigamente. Senti uma curiosidade fria, clínica. Era como se eu estivesse avaliando a qualidade de um fio de algodão antes de começar a tecer. Sentei na poltrona, coloquei os óculos novos de leitura, armação vermelha, bem moderna, e comecei a ler as mensagens sem abrir, apenas pela barra de notificação, para não dar o gosto do visto azul para eles. Mãe, atende! Aconteceu alguma coisa? Rogério. A senhora bebeu? O que foi aquilo no telefone? Bianca. Dona Jandira, sou eu, o Lucas. A Bianca tá chorando aqui. Liga pra gente. Lucas. Eles não estavam preocupados com a minha saúde. Estavam apavorados com a minha mudança. A ovelha tinha virado o lobo e o rebanho estava confuso. Decidi que não responderia ainda. Antes de qualquer movimento, eu precisava entender o terreno onde estava pisando. Durante anos, aceitei as meias-verdades que eles me contavam. O escritório vai bem, mãe.
A promoção está garantida. Troquei de carro porque o outro estava velho. Eu acreditava porque queria acreditar. Porque mãe tem essa mania feia de enfeitar a realidade dos filhos para não sofrer. Mas a Jandira, que chorou no aniversário de 70 anos, tinha ficado para trás. A Jandira de agora queria a verdade nua e crua. Tomei meu banho, vesti uma calça de linho bege e uma camisa de seda azul marinho. Nada de vestido de ficar em casa. Peguei minha bolsa, a chave do carro, um sedã prata que eu mantinha impecável, apesar de pouco uso, e saí. Minha primeira parada não foi na casa de nenhum deles, nem na igreja. Fui direto ao cartório de registros da cidade vizinha, onde eu sabia que muitas coisas aconteciam. A vantagem de ter 70 anos e ter vivido a vida inteira na região é que a gente conhece as pessoas certas. O tabelião, seu Moacir, foi namoradinho de uma prima minha há 50 anos. Ele me recebeu com um café e um sorriso amarelo, sem entender o que a Dona Jandira das Rendas fazia ali tão cedo. Moacir, preciso de um favor. Daqueles que ficam entre a gente e as paredes, disse, sentando na frente da mesa dele com a postura ereta. Pois não, Jandira. O que a senhora manda? Quero levantar a capivara dos imóveis e das dívidas protestadas no nome dos meus 3 filhos, Rogério, Bianca e Lucas. Ele arregalou os olhos por trás dos óculos grossos. Mas, Jandira, isso é público, Moacir. Qualquer um com tempo e interesse consegue. Eu só quero poupar o tempo. E quero saber se tem algum bem deles que já não é mais deles, se é que você me entende. 2 horas depois, eu estava sentada num banco da praça, com um envelope pardo nas mãos, sentindo o sol esquentar meus joelhos, mas um frio terrível no estômago. O que eu descobri ali não era apenas irresponsabilidade. Era um castelo de cartas prestes a desmoronar. O Rogério, meu engenheiro de sucesso, tinha 3 apartamentos financiados e 2 já estavam em processo de retomada pelo banco. O escritório dele tinha mais dívidas trabalhistas do que projetos aprovados. A Bianca, que me pediu 20 mil para trocar de carro, na verdade estava com o nome sujo em todas as praças possíveis, devendo cheque especial, cartão de crédito e até mensalidade da escola dos filhos. O carro dela já tinha busca e apreensão decretada. E o Lucas? O meu advogado. Descobri que ele estava sendo processado por um cliente por apropriação indébita. Eles não precisavam de ajuda. Eles precisavam de um milagre. E achavam que o milagre se chamava herança da mamãe. Voltei para o meu carro e dirigi até a imobiliária central, aquela que gerenciava os aluguéis dos meus terrenos. Eu sempre fui muito discreta com isso. Quando meu marido morreu, ele deixou um pedaço de terra que não valia nada, um brejo cheio de mato. Mas a cidade cresceu para aquele lado. Onde antes tinha sapo e mosquito, hoje tem um shopping center e 2 condomínios de luxo. Eu nunca vendi a terra. Fiz permuta. Fiz contratos de aluguel de solo, coisa que aprendi ouvindo conversas de doutores enquanto vendia minha renda na praia, 30 anos atrás. Entrei na sala do gerente, que se levantou num pulo. Dona Jandira, que honra! O café da senhora, como gosta? Sem açúcar e rápido, Ricardo. Vamos abrir os números de verdade. Passei a tarde ali, reavaliando meu patrimônio. Eu sabia que tinha dinheiro, mas nunca parei para somar o valor de mercado dos imóveis. Eu vivia com a aposentadoria do INSS e o lucro da loja de artesanato, reinvestindo todo o resto. Para a velhice, eu dizia, para os meninos. Quando o Ricardo colocou o valor total estimado na tela do computador, eu precisei segurar na borda da mesa. Isso está certo, menino? Perguntei, sentindo uma tontura. Está até conservador, dona Jandira. A senhora é, sem dúvida, uma das mulheres com maior liquidez imobiliária da região. Se a senhora quiser vender aquele loteamento perto da Praia dos Ingleses, tem um grupo hoteleiro oferecendo 15 milhões à vista. 15 milhões. Eu tinha 15 milhões em um único terreno, enquanto comia pão com manteiga e esperava um telefonema de parabéns que nunca veio. Saí da imobiliária caminhando devagar, tentando absorver o peso daquela informação. Eu não era uma velhinha desamparada. Eu era uma potência. Eu podia comprar a vida que meus filhos fingiam ter. Mas, ironicamente, foi o meu dinheiro, ou a expectativa dele, que os transformou nesses adultos aleijados emocionalmente.
Caminhei até a orla, sentindo a brisa do mar bagunçar meu cabelo curto. Sentei num quiosque, pedi uma água de coco e fiquei olhando as ondas. A culpa materna é um bicho traiçoeiro. Ela sussurrava no meu ouvido. A culpa é sua, Jandira. Você deu tudo. Você facilitou. Você não deixou eles aprenderem a dar valor ao suor. Lembrei de quando o Rogério quis o primeiro carro. Eu bordei dia e noite. Fiquei com os dedos em carne viva para dar a entrada. Ele bateu o carro 2 meses depois e eu paguei o conserto sorrindo, dizendo: "O importante é que você está bem." Lembrei da Bianca querendo fazer intercâmbio. Vendi umas joias antigas da minha avó. Ela foi, gastou tudo em roupas e voltou 3 meses antes porque estava com saudade. Eu criei parasitas. E o hospedeiro estava cansado. Olhei para as minhas mãos. As veias saltadas, as manchas de sol, as calosidades nos dedos de tanto manusear os bilros de madeira. Essas mãos construíram um império silencioso. E eles olhavam para essas mesmas mãos e só viam um caixa eletrônico velho e enferrujado. A percepção externa sobre mim era ridícula. Para a sociedade, eu era a viúva solitária, a rendeira folclórica que aparecia em reportagens de turismo local, fazendo carinha de simpática. Para meus filhos, eu era um estorvo necessário, uma obrigação moral que custava tempo, mas rendia dividendos. Mas por dentro, naquele momento, eu sentia uma força vulcânica. O dinheiro não traz felicidade, dizem. Mas o dinheiro traz uma coisa muito melhor quando se tem 70 anos e filhos ingratos. Ele traz opções. E, acima de tudo, traz o poder de dizer não sem medo de passar fome. Peguei o celular novamente. As mensagens continuavam chegando. "Mãe, por favor, é sério. O agiota tá me pressionando." Essa era da Bianca. Ela tinha confessado finalmente. Não era troca de carro. Era agiota. Meu coração apertou, claro. Nenhuma mãe quer ver a filha na mão de bandido. Mas se eu desse os 20 mil agora, semana que vem seriam 30. Mês que vem, 50. Eu estaria apenas adiando o naufrágio e afundando junto. Precisava de um plano. Não uma vingança, porque mãe não se vinga de filho. Mas uma lição. Uma lição magistral, daquelas que a vida ensina com a mão pesada, mas que eu, com meus recursos, podia administrar com precisão cirúrgica. Liguei para o Fabrício, meu gerente do banco. "Fabrício, querido, lembra daquela conversa sobre a conta conjunta que eu tinha com o Rogério? Aquela que eu coloquei ele como segundo titular para movimentar em caso de emergência?" "Ah, lembro sim, dona Jandira." "Bloqueia. Tira o nome dele. Agora." "Mas, dona Jandira, ele vai receber o aviso." "Eu sei que vai. É exatamente isso que eu quero. E tem mais. Quero que você prepare a papelada para transferir toda a minha liquidez imediata para um fundo de investimento com carência de 5 anos, daqueles que nem eu, nem o Papa, conseguimos sacar antes do prazo sem perder metade do valor. A senhora tem certeza? Isso vai travar seu capital. Eu tenho meu dinheiro do dia a dia na conta corrente, Fabrício. O resto precisa ficar invisível. Ah, e mais uma coisa. Contrate um serviço de segurança particular para rondar minha casa. Acho que vou receber visitas indesejadas em breve." Desliguei o telefone e senti uma paz estranha. Era a paz de quem toma as rédeas do cavalo depois de muito tempo sendo arrastada pela carroça. Voltei para casa quando o sol já estava se pondo. A casa amarela brilhava na luz dourada do fim da tarde. Entrei, tranquei a porta e fui para o meu ateliê, um quarto nos fundos onde eu guardava minhas rendas mais preciosas. Lá, esticada num manequim, estava uma toalha de banquete que levei 2 anos para fazer. Era uma obra de arte, cheia de detalhes, pontos que quase ninguém mais sabia fazer no Brasil. Olhei para aquela renda e entendi tudo. Para fazer uma renda perfeita, você precisa de tensão. Se o fio ficar frouxo demais, o desenho não aparece. Se ficar tenso demais, ele arrebenta. Eu tinha deixado o fio da vida dos meus filhos frouxo demais. Eles não tinham forma, não tinham estrutura. Agora, eu precisava tensionar. Ia doer, ia esticar. Talvez alguns fios arrebentassem no processo. Mas era a única chance de consertar o desenho antes que o tempo acabasse. O celular tocou novamente. Dessa vez atendi. Era o Rogério.
Mãe, o que aconteceu? O cartão da conta conjunta deu negado. Eu fui passar no posto de gasolina e passei vergonha. O gerente disse que meu nome foi removido. A senhora ficou louca? A voz dele tremia de raiva e incredulidade. Ele nunca imaginou que a velha soubesse sequer como ligar para o banco para fazer isso. Respirei fundo, sentindo o cheiro da maresia que entrava pela janela. Oi, meu filho. Boa noite para você também. Minha voz saiu doce, mas firme como rocha. Mãe, para com isso. Devolve meu acesso. Eu tenho contas para pagar amanhã. Rogério, escute bem. O acesso não era seu, era meu. Você só tinha a chave. E eu troquei a fechadura. Mas por quê? Por que a senhora está fazendo isso? É por causa do aniversário? É vingança? Que coisa infantil. Não é vingança, meu filho. É educação. Aquela que eu esqueci de dar quando você tinha 10 anos. Estou dando agora, com 45. Mãe, a senhora não tem noção. Eu estou devendo o aluguel do escritório. Eu sei, Rogério. Eu sei do aluguel, sei dos apartamentos retomados e sei que seu escritório não fatura nada há 6 meses. O silêncio do outro lado da linha foi sepulcral. Ele parou de respirar. O choque de saber que eu sabia foi maior do que o choque do cartão bloqueado. Como a senhora sabe? Eu sou sua mãe, Rogério. Eu limpei suas fraldas e agora estou vendo sua sujeira de novo, mas dessa vez não vou limpar. Mãe, pelo amor de Deus, não use o nome de Deus em vão, menino. Escute, domingo quero todos vocês aqui. Você, a Bianca e o Lucas. Para o almoço. Almoço? A senhora quer fazer almoço numa hora dessas? Sim, quero comemorar meu aniversário, aquele que passou. Tragam as crianças. E não se atrasem, tenho um comunicado importante para fazer sobre o dinheiro. A senhora vai dar o dinheiro? A esperança na voz dele era patética. Venham almoçar, Rogério. A gente conversa olhando no olho. Desliguei. Não dei tempo para réplica. Minhas mãos tremiam um pouco. Não vou negar. Confrontar quem a gente ama dói mais do que arrancar um dente. Mas olhei ao redor, para a minha casa, para as minhas conquistas, para a minha liberdade recém-descoberta. Eu não era mais a coadjuvante na vida deles. Eu era a autora da minha própria história. Fui até a cozinha e comecei a planejar o cardápio de domingo. Não faria o bolo toalha felpuda. Não faria os pratos favoritos deles. Faria o que eu gosto. Uma moqueca de peixe bem apimentada, com muito dendê. Porque domingo a chapa ia esquentar, e quem não aguentasse a pimenta, que saísse da mesa. Enquanto picava os pimentões mentalmente, sorri. Pela primeira vez em anos, eu não estava esperando por eles com ansiedade e medo de ser rejeitada. Eu estava esperando como o mestre de xadrez espera o adversário fazer o movimento errado. E eu sabia que eles fariam. Eles sempre faziam. Mas agora, o tabuleiro era meu. O domingo amanheceu com aquele sol de brigadeiro que engana turista, bonito de ver, mas ardido na pele. Acordei antes mesmo dos galos da vizinhança, movida por uma energia que misturava ansiedade e uma calma fria, calculista. Enquanto passava o café, o cheiro forte do pó se misturava com o aroma do dendê que eu já aquecia na panela de barro. Hoje não teria frango assado com batatas, o prato sem graça que o Rogério adorava porque não pesava no estômago. Hoje teria moqueca, apimentada, densa, vermelha como a terra do sertão e quente como o sangue que corria nas minhas veias. A primeira peça do meu tabuleiro foi posicionada às 8 da manhã. O portão eletrônico se abriu para deixar entrar não meus filhos, mas o Cláudio. Cláudio era um segurança particular, um homem do tamanho de um armário de sucupira, que trabalhava para a empresa de vigilância que protegia o condomínio de luxo, onde eu tinha 3 terrenos alugados. Contratei ele por um dia. A função dele não era me proteger de bandidos de fora, mas impor respeito aos bandidos de dentro. Bom dia, dona Jandira, ele disse, com aquela voz grossa que faz o chão tremer. Onde a senhora quer que eu fique? Bom dia, meu filho. Fique no portão. Quero que você abra a porta dos carros deles. Cumprimente, seja educado, mas fique visível. Quero que eles sintam que para entrar aqui hoje, as regras mudaram. Ele assentiu, sério, e assumiu seu posto. Eu o observava da janela da cozinha enquanto cortava os pimentões em rodelas perfeitas. A faca batia na tábua de madeira num ritmo constante.
Tec, tec, tec. Cada corte era um pensamento. Cada rodela era uma lembrança de uma desfeita que engolia seco. Arrumei a mesa na sala de jantar, não na varanda. A varanda era meu lugar de paz, meu santuário novo com meus vinhos e livros. A sala de jantar, com aquela mesa pesada de madeira escura que herdei da minha mãe, tinha um ar de tribunal. Coloquei a toalha de linho cru, os pratos de cerâmica pesada e os talheres de prata que eu passava o ano todo polindo e eles nem notavam. Não coloquei flores. No centro da mesa, deixei apenas um jarro com água gelada e, discretamente posicionado ao lado do meu lugar na cabeceira, o envelope pardo que eu tinha trazido do cartório, agora recheado com mais papéis que o Fabrício do banco tinha me enviado por e-mail, e eu imprimira na lan house da esquina. Eram 11h30 quando o primeiro carro apontou na curva da estrada de terra. Era o Rogério. O carro dele, um SUV preto que ele ostentava como troféu, estava sujo de poeira. Observei pela fresta da cortina. Ele parou no portão. Buzinou aquele toque curto e autoritário de sempre. O portão não abriu. Vi a cara dele de confusão pelo vidro. Ele buzinou de novo, mais longo. Nada. Então, o Cláudio saiu da guarita improvisada, caminhou lentamente até a janela do motorista e fez sinal para ele baixar o vidro. Não consegui ouvir o que disseram, mas vi a expressão do meu filho mudar de impaciência para espanto. O Cláudio conferiu uma prancheta, que eu tinha dado a ele, apenas com os nomes deles escritos, puramente para fazer cena, e abriu o portão manualmente. O teatro estava armado. Logo atrás veio a Bianca, no carro popular dela que já estava com o para-choque amarrado com arame, e o Lucas, num carro de aplicativo. Pelo jeito, o veículo dele já tinha sido recolhido, ou ele estava com medo de dirigir e ser parado numa blitz. Quando eles entraram na sala, o cheiro da moqueca já tomava conta de tudo. Eu estava sentada na minha poltrona, com um leque na mão, balançando devagar, vestida com um conjunto de seda verde esmeralda que comprei na boutique da cidade vizinha. Mãe? A Bianca foi a primeira a falar, parando na porta da sala. Ela olhou para o meu cabelo curto, para a roupa chique, para a casa pintada de amarelo lá fora. O que está acontecendo? Quem é aquele gorila no portão? Bom dia para você também, minha filha, respondi, sem me levantar. Apontei o leque para as cadeiras. Sentem-se, o almoço já vai ser servido. Mãe, a gente precisa conversar sério. O Rogério entrou atropelando, com a testa suada e a gravata frouxa, apesar do domingo. Que palhaçada é essa de bloquear minha conta? E esse segurança? A senhora está sendo ameaçada? Ameaçada? Soltei uma risada curta. Não, meu filho. Estou prevenida. E a conta não é sua, lembra? Já tivemos essa conversa. Mas mãe, o Lucas, sempre o conciliador falso, tentou intervir, chegando perto para me dar um beijo. Eu virei o rosto levemente, oferecendo a bochecha fria. A senhora está ótima. Mudou o visual. Ficou moderna. Obrigada, Lucas. A gente muda quando cansa de ser a mesma coisa, não é? Sentem. Eles se entreolharam. Aquela troca de olhares que irmãos fazem quando combinam algo pelas costas dos pais. Eu conhecia cada piscada, cada levantar de sobrancelha. O plano deles era óbvio. Me amaciar, dizer que estavam preocupados com a minha sanidade e sair daqui com cheques assinados. Servi a moqueca. O vapor subiu, carregado de dendê e pimenta malagueta. Moqueca? A Bianca torceu o nariz. Mãe, a senhora sabe que eu tenho gastrite. E o Rogério não come coentro. Na minha casa, come-se o que a dona da casa serve, disse eu, servindo meu próprio prato com generosidade. Ou não se come. A escolha é livre, assim como a fome. O silêncio na mesa foi quebrado apenas pelo barulho dos talheres. Eles comeram. A fome e o medo de me contrariar falaram mais alto. Vi o Rogério suar com a pimenta, limpando a testa com o guardanapo de linho a cada garfada. A Bianca catava os pedaços de peixe, evitando o caldo. O Lucas comia rápido, nervoso. Está delicioso, mãe, mentiu o Lucas. Que bom. O segredo é o tempo de cozimento. Tudo na vida precisa de tempo para apurar o sabor. E paciência, coisa que vocês nunca tiveram. Coloquei os talheres no prato, limpei os lábios e cruzei as mãos sobre a mesa. O momento tinha chegado.
Eles estavam alimentados, desconfortáveis e ansiosos. Então, comecei, voz baixa e firme. Vocês vieram buscar o dinheiro. Eles se remexeram nas cadeiras. O Rogério tomou a frente, como o chefe da família que ele achava que era. Não é só pelo dinheiro, mãe. É que a situação apertou. É temporário. A senhora tem aquele valor parado. É uma questão de fluxo de caixa. Eu te devolvo em 3 meses, com juros, se a senhora quiser. Juros, repeti a palavra, saboreando-a como se fosse um doce. Interessante você falar em juros, Rogério. Considerando que você deve 6 meses de condomínio do seu apartamento na Barra e o banco já entrou com ação de execução. Os juros lá devem estar altos, não? O garfo do Rogério caiu no prato com um barulho estridente. Ele congelou. Como... Do que a senhora está falando? Não respondi. Virei-me para a Bianca. E você, minha filha? 20 mil para trocar de carro. O Sandro bateu o carro? Foi isso? Olhei fundo nos olhos dela. Ela desviou o olhar. Curioso, porque segundo minhas fontes, o Sandro não bateu carro nenhum. Mas o agiota, conhecido como Baiano, tem ligado para o seu celular 3 vezes ao dia, cobrando uma dívida de jogo. Acertei? A Bianca ficou pálida. A cor sumiu do rosto dela tão rápido que achei que ela fosse desmaiar em cima da moqueca. Mãe, quem te contou isso? A senhora andou me espionando? A voz dela saiu um fiapo. Espionando? Não, apenas prestando atenção. Coisa que vocês pararam de fazer comigo há anos. Voltei-me para o Lucas, que já tinha parado de comer e olhava para a porta como se calculasse a distância para a fuga. E o meu advogado de sucesso? Sorri. Um sorriso sem alegria. Apropriação indébita, Lucas? Pegar o dinheiro da indenização daquela viúva pobre e gastar em viagens? Que feio! O processo número 00435/2023 corre em segredo de justiça. Mas cidade pequena não tem segredo, meu filho. Tem fofoca. O silêncio que se instalou na sala era pesado, sólido. Dava para cortar com a faca de peixe. Eles me olhavam como se eu tivesse me transformado num monstro de 7 cabeças ali na frente deles. A velhinha que fazia bolo de coco e esperava telefonema tinha desaparecido. No lugar dela estava uma mulher que sabia demais. A senhora contratou um detetive? O Rogério perguntou, a voz rouca, a arrogância transformada em medo puro. Não gastei 1 centavo com detetive. A informação está aí, no mundo. Basta saber onde procurar. E eu, meus filhos, tenho muito tempo livre. Tempo que vocês me deram de presente ao me esquecerem aqui. Peguei o envelope pardo ao meu lado. Abri devagar, tirando as folhas impressas. Coloquei uma pilha na frente de cada um. O que é isso? A Bianca perguntou com medo de tocar no papel. Isso é a realidade, a soma das dívidas de vocês. Somei tudo. O buraco é fundo. Vocês 3 juntos devem quase R$500 mil na praça. E isso sem contar os juros do agiota da Bianca, que crescem enquanto a gente conversa. Eles olharam para os papéis. Vi o choque nos olhos deles ao verem suas vidas financeiras fracassadas expostas numa folha de sulfite, impressa pela mãe que eles achavam ser uma caipira ignorante. Mãe, a senhora tem esse dinheiro? O Lucas perguntou quase chorando. A máscara de bom moço caiu de vez. Se a senhora pagar, eu prometo... Eu juro que devolvo cada centavo. Eu posso ser preso, mãe. Eu posso perder minha OAB. E a Bianca pode perder as pernas se não pagar o tal baiano. Completei, fria. E o Rogério vai perder o apartamento e a pose de rico. Levantei-me da cadeira e caminhei até a janela. O Cláudio continuava lá fora, imóvel, uma estátua de segurança. Eu tenho o dinheiro, disse, de costas para eles. Ouvi a respiração de alívio coletivo. Eu tenho muito mais do que isso. Virei-me devagar. Mas não vou dar 1 centavo a vocês. O não ecoou na sala. Foi como um tapa. O quê? A Bianca gritou, levantando-se. A senhora quer ver a gente destruído? É isso? É vingança porque não ligamos no seu aniversário? Mãe, pelo amor de Deus, eu corro risco de vida. Sente-se, Bianca. Minha voz trovejou. Ela sentou, assustada. Nunca tinha levantado a voz para eles desde que eram crianças. Não é vingança, é negócio. Caminhei de volta para a mesa e apoiei as mãos na madeira. Durante 30 anos, eu fui a mãe.
A provedora, a que dava o peixe. Vocês comeram, lamberam os dedos e jogaram as espinhas no chão para eu limpar. Agora, o banco fechou, mas a empresa abriu. Que empresa, mãe? A senhora vende renda na praia? O Rogério tentou diminuir meu feito num último suspiro de arrogância. A rendeira da praia é dona de metade dos imóveis onde os seus amigos ricos passam o verão, Rogério. A velha do artesanato tem investimentos que o seu escritório de engenharia nunca vai ver nem em sonho. Vocês subestimaram a pessoa errada. Vocês acharam que eu era passado, mas eu sou o futuro de vocês, se quiserem ter um. Eles estavam atordoados. A informação de que eu era rica de verdade e não apenas remediada batia neles com força. A ganância brilhava nos olhos, misturada com o pavor. Eu vou pagar as dívidas de vocês. Soltei a frase e vi os ombros relaxarem. Calma, eu não terminei. Eu vou pagar. Mas não vou dar o dinheiro na mão de vocês. Eu vou comprar as dívidas. Como assim? O Lucas franziu a testa, o cérebro de advogado tentando processar. Simples. Eu pago o banco, o agiota e a viúva. E vocês passam a dever para mim. Mas não será uma dívida de mãe para filho, sem prazo e sem juros. Será documentada, com garantias. Que garantias? Eu não tenho nada, choramingou a Bianca. Vocês têm a força de trabalho e têm a herança do pai de vocês, aquela parte da casa velha na cidade que vocês vivem, querendo que eu venda para dividir. Vocês vão assinar um termo passando a parte de vocês para o meu nome como garantia de pagamento. A senhora quer tomar nossa herança? O Rogério estava incrédulo. Eu quero garantir que vocês aprendam a trabalhar. A proposta é a seguinte: eu limpo o nome de vocês. Em troca, vocês vão trabalhar para mim. Trabalhar para a senhora? Fazendo o quê? Renda? A Bianca soltou um riso nervoso e debochado. Não, minha filha. Você não tem talento nem paciência para a renda. Você vai gerenciar o estoque das minhas 3 lojas, com o horário de entrada e saída batendo ponto. O Rogério vai supervisionar as obras de reforma das pousadas que eu pretendo construir nos meus terrenos. E o Lucas? O Lucas vai cuidar da parte burocrática da regularização desses imóveis. Tudo sob minha supervisão estrita. E se a gente não aceitar? Desafiou o Rogério. Caminhei até a porta da sala e abri, deixando o vento do mar entrar. O portão está aberto. Vocês são livres para ir embora. E livres para explicar ao banco, ao agiota e ao juiz por que não tem dinheiro. O almoço acabou. Fiquei parada ali, segurando a porta. O som das ondas quebrando na praia enchia o silêncio tenso da sala. Eles se olhavam, avaliando as opções. De um lado, a humilhação de obedecer à mãe que desprezaram. Do outro, a ruína total, a prisão, a violência. Eu sabia o que eles escolheriam. Ratos encurralados não atacam o gato se virem um pedaço de queijo, mesmo que esteja dentro de uma ratoeira. O Lucas foi o primeiro a baixar a cabeça. Onde eu assino, mãe? Sorri internamente. A primeira peça de dominó tinha caído, mas eles ainda não sabiam que trabalhar para Jandira não seria apenas um emprego, seria a reeducação mais dolorosa que já tiveram. Eu não ia apenas salvar a pele deles. Eu ia curtir o couro, no sol e no sal, até que aprendessem a ser gente. Não vamos assinar nada hoje, respondi fechando a porta suavemente. Hoje é domingo, dia de descanso. Amanhã, às 7 da manhã, quero vocês 3 no escritório do meu advogado. E não se atrasem. O relógio da nova vida de vocês começa a rodar amanhã. Eles se levantaram, derrotados, com a moqueca pesando no estômago e a realidade pesando na alma. Enquanto saíam, cabisbaixos, passando pelo Cláudio no portão, eu voltei para a mesa. Servi mais uma colherada de farofa de dendê no meu prato. A comida estava fria, mas o sabor da vitória... esse estava quente e perfeito. Mas eu sabia que a guerra não estava ganha. Assinar um papel é fácil. Mudar o caráter de quem já passou dos 30 é que seria o verdadeiro milagre. E eu estava pronta para operar milagres. A segunda-feira chegou, com gosto de fel para os meus filhos e cheiro de café fresco para mim. Às 7 da manhã em ponto, estacionei meu carro na frente do escritório de advocacia, onde havíamos combinado de assinar os papéis. Eles já estavam lá. O medo tem o poder de fazer as pessoas serem pontuais, uma virtude que eu tentei ensinar com amor e falhei, mas que a ameaça da ruína ensinou em 24 horas.
Assinaram tudo sem ler direito. O Lucas, que é advogado, até tentou correr os olhos pelas cláusulas, mas suas mãos tremiam tanto que duvido que tenha entendido uma linha. O contrato era claro. Eu assumia as dívidas, limpava o nome deles e, em troca, eles me deviam horas de trabalho e a garantia dos bens futuros. Era uma servidão voluntária, a única corda capaz de tirá-los do poço. E agora, mãe? Perguntou a Bianca, guardando a cópia do contrato na bolsa de marca falsa, com os olhos inchados de quem não dormiu. O dinheiro cai na conta hoje? Soltei uma gargalhada seca que fez o advogado, doutor Hélio, me olhar com respeito. Dinheiro na conta? Vocês não entenderam nada. O dinheiro vai direto para os credores. Para vocês, o que tem é trabalho. E começa agora. Rogério, tire essa gravata ridícula. Você vai para o canteiro de obras do loteamento Sol Poente. Bianca, prenda o cabelo. O estoque da loja principal está uma bagunça e o inventário começa às 8. Lucas, você vem comigo. Temos cartórios para visitar. Mas mãe, eu sou engenheiro. Eu não posso ficar no sol? Rogério começou a reclamar, a voz falhando. Você é um engenheiro falido que não sabe diferenciar cimento de argamassa na prática, Rogério. Vai aprender a respeitar o suor dos pedreiros. O mestre de obras, seu Tião, já está avisado. Ele é o chefe. Você obedece. Se ele mandar carregar tijolo, você carrega. Levei-os até a porta. O sol já estava alto e queimava a pele. Separei o gado. Cada um para o seu curral. A primeira semana foi um espetáculo de horrores e tentativas frustradas de motim. Eu acompanhei tudo de perto, como um gavião vigiando o terreiro. Instalei câmeras no estoque da loja e monitorava pelo celular a Bianca tentando subornar a funcionária antiga, a Dona Cida, para fazer o serviço pesado por ela. Dona Cida, falei pelo alto-falante do sistema de segurança, assustando as duas. Se a Bianca não carregar essas caixas de cerâmica sozinha, o desconto vem no seu salário e a demissão vem para ela. Bianca olhou para a câmera com ódio, bufou e pegou a caixa. Vi quando a unha de gel quebrou. Sorri. Unha cresce. Caráter é que precisa ser forjado na marra. O Rogério foi mais difícil. No segundo dia tentou dar ordens no canteiro de obras. Quis mudar o traçado de um muro de arrimo que o seu Tião, com 40 anos de experiência, tinha planejado. Aqui não, doutorzinho, ouvi o Tião contar depois. Sua mãe disse que quem manda aqui é a planta e eu. O senhor pega a pá ou pega o beco? Rogério tentou me ligar, furioso, dizendo que estava sendo humilhado. Humilhação é dever condomínio e ter oficial de justiça na porta, meu filho. Respondi tranquila, enquanto conferia os extratos dos investimentos. Trabalho honesto nunca matou ninguém. Continue cavando. O Lucas, coitado, achou que se daria bem cuidando da burocracia. Mas eu o coloquei para fazer o serviço de despachante que ele julgava menor. Fila de banco, fila de cartório, autenticação de documentos, busca de certidões em arquivos poeirentos, nada de ar-condicionado e audiências chiques. Ele voltava para casa com a rinite atacada e a poeira dos arquivos impregnada no terno barato. Mas o verdadeiro choque de realidade, o momento em que a ficha caiu com o peso de uma bigorna, aconteceu na sexta-feira. Convoquei os três para uma reunião de alinhamento. Mandei o endereço por mensagem. Não era na minha casa, nem na loja. Era no centro de convenções do hotel mais luxuoso da região, aquele que fica na ponta da praia, onde a diária custa o que eles ganhavam num mês antes de quebrarem. Eles chegaram desconfiados, mal vestidos, suados da semana de trabalho real. A recepcionista, impecável, torceu o nariz para as botas sujas de barro do Rogério, mas sorriu largo quando me viu chegar atrás deles. Dona Jandira, a diretoria já está aguardando na sala presidencial. Obrigada, querida. Estes são meus estagiários. Eles vêm comigo. Entramos na sala de reuniões. Uma mesa de vidro imensa, cadeiras de couro, vista para o mar azul turquesa. Sentados ali, estavam 4 homens de terno cinza, com caras de quem movimenta o PIB do estado, e uma mulher elegante com um tablet na mão. Quando entrei, todos se levantaram. Jandira! Que prazer revê-la, disse o mais velho, estendendo a mão com uma reverência genuína. Estávamos ansiosos para fechar os detalhes do complexo hoteleiro.
Meus filhos ficaram paralisados na porta. Eu apontei para as cadeiras no fundo da sala, longe da mesa principal. Sentem-se ali e observem. E, por favor, calados. A reunião começou. E foi ali, naquelas 2 horas, que a máscara da velha rendeira caiu completamente para revelar quem eu realmente era. Projetei na tela os planos do novo empreendimento. Não era apenas um terreno. Eu estava entrando como sócia majoritária na construção de um resort ecológico de alto padrão. As terras eram minhas. O capital inicial era meu. A visão era minha. Eu discuti taxas de retorno, juros, impacto ambiental e legislação de zoneamento com uma fluidez que fez o queixo do Lucas cair. Corrigi o advogado do grupo hoteleiro sobre uma lei municipal recente que eu conhecia de cor e salteado. Questionei os engenheiros sobre a fundação em solo arenoso, usando termos técnicos que aprendi lendo e observando, deixando o Rogério boquiaberto no fundo da sala. Eles me viam pela primeira vez, não como a mãe que serve o café, mas como a matriarca que comanda o império. Quando os números finais apareceram na tela, cifras na casa dos 30 milhões de reais, ouvi um suspiro audível vindo da Bianca. Ela cobriu a boca com a mão, os olhos arregalados fixos na projeção. Eles achavam que eu tinha um dinheirinho. Eles descobriram que eu era a dona do tabuleiro, onde eles eram apenas peões. Terminada a reunião, assinei os papéis com minha caneta tinteiro. Apertei mãos firmes e despedi os executivos. Ficamos só nós 4 na sala imensa e silenciosa. Virei a cadeira giratória para encará-los. Eles pareciam menores, encolhidos nas cadeiras de espaldar alto. O Rogério estava pálido. A arrogância tinha sido drenada dele junto com o suor da semana. 30 milhões, sussurrou o Lucas. Mãe, a senhora tem 30 milhões em patrimônio? Patrimônio bruto, Lucas. Liquidez é outra coisa, mas sim, o império que vocês desprezaram vale isso. E sabe por que vale? Porque eu nunca gastei para aparecer. Eu investi para crescer. Caminhei até eles, o salto do meu sapato estalando no piso de mármore. Vocês passaram a vida inteira achando que eram melhores do que eu porque tinham diploma. O Rogério com o anel de engenheiro, o Lucas com a carteira da OAB, a Bianca com as amigas da sociedade. Vocês olhavam para as minhas rendas e viam um artesanato de velha. Mas cada ponto daquela renda pagou a faculdade de vocês. E cada terreno que eu comprei, enquanto vocês dormiam, garantiu que hoje eu pudesse limpar a sujeira que vocês fizeram. Mãe, a gente não sabia. A Bianca começou a chorar, mas dessa vez não era choro de manha. Era choro de vergonha, vergonha pura e cristalina. Não sabiam porque nunca perguntaram, nunca se interessaram. Para vocês, eu era apenas a fonte pagadora, o caixa eletrônico sem senha. Parei na frente do Rogério. Ele não conseguia me olhar nos olhos. Fixava o chão carpeteado. Rogério, você viu como eu tratei aqueles engenheiros? Com respeito, mas com firmeza. Você tentou humilhar o seu tião na obra. O tião construiu mais casas do que você tem de anos de vida. Enquanto você não aprender que o diploma é só um papel e que o conhecimento vem da prática e da humildade, você nunca vai gerenciar nada meu. Ele assentiu, engolindo em seco. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto sujo de poeira da obra. E você, Bianca? Me virei para ela. Ficou horrorizada com o valor da dívida com o agiota, não ficou? Pois saiba que eu paguei o tal do baiano ontem à noite, em dinheiro vivo. Ele me respeitou mais do que respeita você. Sabe por quê? Porque eu honro minha palavra. Você vive de aparências. Enquanto sua prioridade for a unha de gel e o carro do ano, você vai continuar sendo escrava das suas dívidas. Eu vou mudar, mãe. Eu juro. Ela soluçou. Jurar é fácil. Quero ver na segunda-feira, quando tiver que carregar caixa de novo. E não pense que vai ser gerente tão cedo. Você vai aprender o valor de cada centavo que entra naquela loja. Voltei para a ponta da mesa e peguei minha bolsa. A reunião acabou. Podem ir para casa. O fim de semana é livre. Mas segunda-feira, o ponto é às 7. E Rogério, se atrasar 1 minuto, desconto do valor que estou abatendo da sua dívida. Mãe, o Lucas chamou quando eu já estava na porta. A senhora vai deixar isso tudo para a gente um dia? Parei. A pergunta pairou no ar. A ganância ainda estava lá, escondida,
mas agora misturada com medo. Herança não é direito, Lucas, é conquista. Do jeito que vocês estão hoje, se eu morresse amanhã, deixaria tudo para uma fundação de caridade e para o seu Tião. Vocês não teriam competência para gerir uma barraca de cachorro-quente, quanto mais o meu patrimônio. Eles estremeceram. A possibilidade real de perderem a galinha dos ovos de ouro bateu forte. Mas, continuei, suavizando a voz apenas 1 milímetro. Se vocês provarem que viraram gente, se mostrarem que têm espinha dorsal e não apenas ganância, quem sabe? O futuro a gente constrói, igual renda de bilro, ponto a ponto. E se der nó cego, a gente corta e começa de novo. Saí da sala sem olhar para trás. Deixei-os lá, digerindo o choque, pequenos diante da vista panorâmica do império que eles quase perderam por pura estupidez. Desci pelo elevador panorâmico sentindo uma leveza que não sentia há décadas. Eu tinha retomado o controle. Eles não eram mais meus meninos mimados. Eram meus funcionários. Eram meus devedores. E pela primeira vez na vida, estavam me olhando com o temor reverente que se deve ter diante de uma força da natureza. Entrei no meu carro, tirei os sapatos de salto e calcei minhas sandálias confortáveis. Liguei o rádio. Tocava uma música antiga, um samba suave. Cantarolei junto. A lição estava sendo dura, eu sabia. Mas era o único jeito. O amor de mãe, às vezes, precisa ter a dureza do diamante para poder lapidar. Eu não estava sendo cruel. Eu estava salvando a vida deles, mesmo que eles sentissem que eu estava matando o ego deles aos poucos. Mas a batalha ainda não tinha terminado. Eles estavam assustados, sim, mas o bicho da vaidade é resistente. Eu precisava garantir que a mudança fosse permanente. E para isso, eu tinha mais uma carta na manga para a próxima fase. Uma carta que envolvia não apenas dinheiro, mas a reputação deles perante a sociedade que tanto prezavam. Dirigi de volta para minha casa amarela, pensando no jantar. Hoje eu faria um sopão. Simples, nutritivo. Porque a partir de agora, na casa da Jandira, só come banquete quem ajuda a cozinhar. E a semana que vem prometia. O Rogério ia ter que aprender a rebocar parede. E eu mal podia esperar para ver se o orgulho dele aguentaria a massa corrida. O celular tocou. Era o Lucas. Deixei tocar. Ele que mandasse mensagem. A secretária eletrônica da dona Jandira agora tinha horário comercial. E o expediente tinha acabado. Sorri para o retrovisor. Aos 70 anos, eu estava apenas começando. O cheiro de cimento fresco misturado com a maresia sempre me pareceu o perfume do progresso. Mas hoje, um ano depois daquela reunião fatídica no hotel, ele tem cheiro de vitória. Estou sentada no banco de madeira que o Rogério construiu com as próprias mãos, debaixo da sombra da amendoeira no quintal. Minhas mãos, antes ocupadas apenas com os bilros, agora seguram um tablet onde acompanho o faturamento das lojas e o andamento da obra do resort, que finalmente está na fase de acabamento. Não precisei contratar outro engenheiro. O meu filho, aquele que achava que engenharia se fazia de dentro de uma sala com ar-condicionado, aprendeu que a teoria só fica de pé se a massa tiver a liga certa. No começo, foi uma guerra. Ele chegava em casa com as mãos em carne viva, reclamando das costas, xingando o seu tião e a mim em pensamento. Mas a necessidade é uma professora severa. Quando ele percebeu que eu não ia ceder, que o salário dele era o mínimo e que o resto ia para abater a dívida que eu comprei, a chave virou. Hoje, vi o Rogério discutindo com um fornecedor de vidro. Não com arrogância, mas com conhecimento. Ele sabia o preço, sabia a qualidade, sabia o prazo. Ele estava sujo de poeira, com a bota gasta, mas nunca o vi tão homem. Aquele menino mimado de terno brilhante morreu na primeira betoneira que ele teve que ajudar a carregar. Nasceu um profissional que finalmente honra o diploma que pendurou na parede. A Bianca... a Bianca. A primeira semana na loja foi um inferno. Ela quebrou vasos, tratou mal cliente, chorou no banheiro. Tive que descontar do salário dela cada prejuízo. Doeu em mim? Doeu. Mãe nenhuma gosta de ver filho chorar. Mas doeu mais ver ela se tornar uma mulher fútil ao longo dos anos. Então, aguentei firme. Ontem, passei na loja sem avisar. Ela estava no caixa, fechando o movimento do dia. Uma cliente entrou,
Uma senhora simples, querendo um presente barato. A Bianca antiga teria ignorado. A Bianca de hoje atendeu com um sorriso, embrulhou com capricho e ainda ofereceu um café. Quando ela me viu, não pediu dinheiro. Ela me mostrou o relatório de vendas com orgulho nos olhos. Mãe, batemos a meta da semana. Acho que dá para renegociar aquele lote de toalhas bordadas com as rendeiras da cooperativa. Se pagarmos à vista, conseguimos desconto. Ela disse, com uma caneta presa no coque bagunçado. Ela descobriu que ganhar o próprio dinheiro dá um prazer que gastar o dinheiro dos outros nunca vai dar. As unhas de gel se foram, deram lugar a unhas curtas e pintadas por ela mesma. Mas a dignidade que ela carrega agora brilha mais que qualquer esmalte importado. E o Lucas, meu caçula, meu advogado. Ele foi quem mais sofreu, porque o orgulho intelectual é o mais difícil de quebrar. Passou 6 meses correndo atrás de papel em cartório, pegando ônibus, comendo marmita fria. Ele viu de perto a realidade das pessoas que ele costumava ignorar. Mas a virada aconteceu quando ele pegou o caso da regularização fundiária de uma comunidade de pescadores vizinha aos meus terrenos. Eram famílias que podiam perder tudo. Ele mergulhou nos livros, varou noites, não pelo dinheiro, porque eu não pagaria extra, mas porque ele viu a injustiça. Quando ele ganhou a causa semana passada, ele não veio me pedir para aumentar a mesada. Ele veio chorando, me abraçar. Mãe, a Dona Maria chorou quando entreguei a escritura. Ela disse que ia rezar por mim. Pela primeira vez, o Lucas entendeu que a lei serve para proteger, não para explorar. Hoje é dia 15 novamente. 1 ano exato desde aquele aniversário solitário com o bolo de coco e a vela de emergência. 71 anos. A data redonda passou, a dor passou, e a cicatriz ficou apenas para me lembrar de nunca mais me diminuir para caber na vida de ninguém, nem mesmo na dos meus filhos. Acordei cedo, como sempre, mas não preparei a mesa. Fiquei no quarto, lendo um pouco, dando tempo ao tempo. Não criei expectativas. A expectativa é a mãe da decepção e eu já tinha aprendido essa lição. Se ligassem, bom. Se não ligassem, eu tinha um resort para inaugurar e um vinho gelado na geladeira. Mas às 8 da manhã, ouvi o barulho na cozinha. Cheiro de café passado na hora, barulho de prato, risadas baixas. Meu coração, velho de guerra, bateu um pouco mais rápido. Vesti meu roupão de seda, um luxo que me permito agora sem culpa, e caminhei até a sala. A mesa estava posta. Não com a minha toalha de linho, mas com uma toalha colorida que a Bianca deve ter trazido da loja. Tinha bolo, tinha pão de queijo, tinha frutas. E tinham os 3. Quando me viram, fizeram silêncio. Não aquele silêncio de medo do dia da moqueca apimentada. Era um silêncio de respeito. Bom dia, aniversariante, disse o Rogério, vindo me dar um beijo. A barba roçava meu rosto. A mão áspera segurou a minha com firmeza. Parabéns, mãe. Parabéns, dona Jandira, brincou a Bianca, me abraçando forte. Senti o cheiro do perfume dela, mas também senti cheiro de almíscar, de trabalho. Feliz aniversário, mãe. O Lucas completou, com os olhos marejados. Sentei-me à cabeceira. Eles sentaram ao redor. Não havia celulares na mesa. Não havia pressa. A gente tem um presente, disse a Bianca, trocando olhares cúmplices com os irmãos. Ela me estendeu um envelope. Não era pardo, como aquele das dívidas. Era branco, de papel linho, bonito. Abri com cuidado. Dentro havia 3 papéis. O primeiro era um cheque. O valor não era alto, mas era simbólico. Era a primeira parcela da dívida deles comigo, paga com o dinheiro do salário que eu mesma paguei, mas que eles suaram para ganhar. O segundo papel era um projeto, um desenho feito pelo Rogério. É o projeto do Centro Comunitário para as Rendeiras, mãe. Ele explicou, apontando os detalhes. Eu desenhei nas horas vagas. O Lucas cuidou da parte legal para a prefeitura aprovar o terreno e a Bianca já organizou o bazar para arrecadar fundos para a construção. Vai ter o nome da senhora. Centro de Artes Jandira. Meus olhos encheram d'água. Eu não chorei quando descobri as dívidas deles. Não chorei quando bloqueei as contas. Mas chorei vendo aquele desenho, porque ali não estava apenas um prédio, estava a prova de que eles tinham olhado para fora do próprio umbigo. Eles tinham olhado para mim, para a minha história, para as minhas raízes. E tem mais uma coisa, disse o Lucas,
tirando uma caixinha do bolso. Dentro havia um bilro de ouro, um pingente pequeno, delicado, pendurado numa corrente fina. A gente mandou fazer com o ourives da cidade, disse ele, para a senhora nunca esquecer que foi a renda que segurou essa família. E que foi a senhora quem teceu a gente de novo quando a gente se rasgou todo. Coloquei o colar. O ouro frio tocou minha pele, mas o calor que senti no peito foi indescritível. Tomamos café conversando sobre a vida, sobre a obra, sobre a loja. Eles não pediram dinheiro, não reclamaram do trabalho. Rogério contou uma piada sobre pedreiros. Bianca falou de uma tendência de moda. Lucas comentou sobre política. Eram adultos, eram meus filhos, mas eram, finalmente, pessoas de verdade. Depois do café, eles tiveram que ir. Era segunda-feira, dia de branco. O Tião me mata se eu chegar atrasado hoje, temos concretagem da laje, disse o Rogério, pegando a chave da picape da empresa. Eu tenho que abrir a loja, a Cida vai ao médico hoje, falou a Bianca. E eu tenho audiência, completou o Lucas. Eles me beijaram e saíram. Fiquei na porta, vendo os três irem para a luta. Não a luta para pagar um carro de luxo ou uma viagem para a Europa, mas a luta para construir uma vida que valesse a pena ser vivida. Voltei para dentro e olhei para a casa vazia. Mas ela não parecia mais vazia. Ela estava cheia de promessas cumpridas. Fui até o meu quarto e abri o cofre. Peguei o contrato que eles assinaram 1 ano atrás. Aquele contrato draconiano, cheio de cláusulas duras que me dava direito a tudo o que eles tinham. Olhei para as assinaturas tremidas daquele dia de pavor. Caminhei até a varanda, onde a brisa do mar soprava forte. Risquei um fósforo. Queimei o contrato. Folha por folha. Deixei o fogo consumir a dívida legal. As cinzas voaram, levadas pelo vento em direção ao oceano. Eles não precisavam mais de um papel para obrigá-los a serem corretos. E eu não precisava mais de um papel para me sentir segura. A dívida estava paga. Não em dinheiro, mas em caráter. Claro, eu não contaria isso a eles agora. Deixaria que continuassem pagando as parcelas, sentindo o peso da responsabilidade por mais um tempo. O dinheiro que eles me devolvessem iria para a poupança dos meus netos, para garantir que a próxima geração não precisasse passar pelo que passamos, mas que também não fosse estragada pela facilidade. À tarde, fui visitar a obra do resort. O Rogério estava lá, no alto de um andaime, gritando algo para um ajudante. Quando me viu lá embaixo, ele acenou. Um aceno largo, de braço esticado, sujo de cal. Sorri de volta. Caminhei pela praia, sentindo a areia firme sob meus pés. Aos 71 anos, descobri que a vida não acaba quando os filhos crescem. Pelo contrário, ela recomeça. Eu tinha construído um império de tijolos e dinheiro, sim. Mas minha maior construção tinha sido a reforma moral de 3 seres humanos que eu coloquei no mundo. Parei diante do mar imenso, o mesmo mar que ouviu meu choro de solidão 1 ano atrás. Hoje, ele ouvia apenas o meu silêncio de gratidão. Eu não era mais a velha esquecida. Eu era Jandira, rendeira, empresária, mãe e, acima de tudo, uma mulher que aprendeu que o amor mais forte não é aquele que passa a mão na cabeça, mas aquele que oferece a mão para levantar depois do tombo. Tirei o celular do bolso. Abri o grupo da família, que agora se chamava Família Jandira. Mandei uma foto do mar e escrevi: o contrato foi queimado pelo vento, mas o alicerce de vocês agora é de pedra. O orgulho de quem vocês se tornaram. O jantar hoje é por minha conta, mas quem lava a louça são vocês. Guardei o celular e respirei fundo, enchendo os pulmões com o ar salgado da liberdade. A maré tinha virado, e eu, finalmente, podia navegar em águas tranquilas. A vida, assim como a renda de bilro, só faz sentido quando a gente tem coragem de desmanchar o que está errado e paciência para tecer tudo de novo, ponto por ponto, até ficar perfeito. E agora, olhando para o horizonte, eu sabia que a minha obra-prima estava, enfim, completa.